Você já parou para pensar como é o seu relacionamento com o crédito? Muita gente ainda enxerga o crédito como algo negativo, um sinal de endividamento, descontrole ou aperto financeiro. Mas a verdade é que o crédito, quando bem utilizado, pode ser um instrumento de crescimento. Ele pode ser o que separa quem está apenas sobrevivendo financeiramente de quem está construindo algo sólido a longo prazo, seja uma reserva, um negócio ou um novo projeto de vida. Hoje nós vamos conversar sobre 3 estratégias para mudar o seu relacionamento com o crédito e enxergar ele como uma ferramenta de planejamento e oportunidade, e não como um peso. Oi, meu nome é Marina, sou diretora de produtos e operações aqui da Cashme, trabalho com home equity há mais de 5 anos, então sou especialista no assunto. Antes de tudo, é importante deixar uma coisa clara: o crédito não é vilão da história. O problema não está em usar o crédito, mas sim em como ele é utilizado. Assim como em qualquer ferramenta financeira, tudo depende do planejamento, objetivo e responsabilidade. Quando bem estruturado, o crédito pode ser o impulso que falta para transformar um plano em realidade. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Muitas pessoas procuram crédito apenas quando a situação aperta, para pagar contas atrasadas, cobrir o cartão ou resolver uma emergência. E é claro, em alguns casos, o crédito é uma saída legítima para evitar o colapso financeiro. Mas o problema é quando esse é o único uso que a pessoa faz do crédito. Aí vira um ciclo. O crédito cobre o buraco de hoje, mas cria outro amanhã. A primeira mudança de mentalidade é entender que o crédito pode e deve ser utilizado como uma alavanca. Isso significa pensar nele como um investimento que gera retorno e não como uma solução momentânea. Por exemplo, se o empreendedor que usa o crédito com garantia de imóvel para ampliar o negócio, aumentar a produção e atender mais clientes, ele está usando o crédito para crescer. Ou, se alguém que usa parte do valor para quitar dívidas caras, como cartão de crédito ou cheque especial, e reorganizar o fluxo de caixa, está transformando o crédito em eficiência financeira. E até quem usa ele para investir em educação, reformas ou até um novo projeto de vida. Nesses casos, o crédito não é o problema. Ele é um meio para conseguir algo maior. A chave aqui é o propósito. Antes de contratar, pergunte-se: esse crédito vai me fazer crescer ou apenas apagar um incêndio? Quando você usa o crédito como uma estratégia clara, ele deixa de ser um peso e passa a ser uma ferramenta de construção patrimonial. A segunda estratégia é ter um olhar analítico. Nem todo crédito é igual e o segredo está em comparar sempre o custo com o retorno potencial. Vamos a um exemplo prático. Suponha que você tenha uma dívida no cartão de crédito com juros de 12% ao mês. Agora, imagine trocar essa dívida por um crédito com garantia de imóvel com juros de 3% ao mês. Mesmo que o valor total pareça alto, o custo efetivo é muito menor e isso faz toda a diferença no longo prazo. Por outro lado, se você vai usar o crédito para investir, o raciocínio é o inverso. O rendimento do investimento precisa ser maior do que o custo do crédito. Isso é o que chamamos de crédito estratégico. Não é apenas pegar o dinheiro emprestado. É entender o impacto financeiro real dessa decisão no seu fluxo de caixa, no seu patrimônio e nos seus planos. E aqui entra um ponto fundamental. O crédito com garantia de imóvel, por ter taxas mais baixas e prazos mais longos, permite essa flexibilidade. Por ter o imóvel como garantia, as instituições financeiras conseguem oferecer melhores condições de taxa e prazo, o que significa uma parcela que cabe no seu bolso, sem sufocar o orçamento. O erro mais comum é contratar o crédito sem fazer essa conta. Por isso, antes de decidir, é importante comparar qual é o custo efetivo total, a SET, dessa operação. Com essas respostas, você consegue diferenciar um crédito que te ajuda a crescer de um crédito que apenas te limita. Essa terceira estratégia é sobre planejamento de longo prazo. Muita gente se preocupa apenas com o valor da parcela e ignora o impacto no prazo. Mas é o equilíbrio entre os dois que garante a sustentabilidade financeira. Parcelas muito altas comprometem o caixa e geram estresse mensal. Por outro lado, prazos muito longos podem aumentar o custo final do crédito. A pergunta ideal é: qual é o ponto de equilíbrio entre o que eu posso pagar hoje e o que eu quero alcançar amanhã? O crédito com garantia de imóvel tem justamente essa vantagem. Ele permite prazos estendidos que podem chegar até 240 meses, com taxas de juros muito menores do que empréstimos pessoais, cartão de crédito ou cheque especial. Isso significa que você consegue respirar no curto prazo, sem comprometer o planejamento de médio e longo prazo. Por exemplo, o empreendedor pode contratar um crédito para investir em estrutura, equipe e expansão,
com parcelas que cabem no orçamento mensal, e um prazo que permite o crescimento acontecer de forma gradual. O crédito, nesse contexto, não é um peso, mas sim uma base sólida para a qual você constrói o seu futuro financeiro. Quando falamos em crédito com garantia de imóvel, estamos falando de uma das modalidades mais seguras e vantajosas do mercado. Ele funciona assim: o imóvel continua sendo seu, mas é usado como garantia da operação. Em troca, a instituição oferece taxas até 12 vezes menores do que as cobradas em créditos comuns, justamente por ter essa segurança. Isso permite prazos mais longos, valores mais altos e, principalmente, decisões mais conscientes. Você pode usar o crédito com garantia de imóvel para o que quiser, já que o uso do dinheiro é livre. Desde organizar dívidas mais caras, centralizando tudo em um único contrato com juros menores, ou investir em expansão, seja de seu negócio ou de um novo projeto, até reformar ou modernizar um imóvel, agregando valor ao seu patrimônio. E também para gerar liquidez, ou seja, ter capital disponível para aproveitar oportunidades. O grande diferencial está na lógica. Você transforma um ativo que já tem, o imóvel, em um meio de acelerar os seus planos, sem precisar vender, sem depender de linhas de crédito caras e com previsibilidade de pagamento. Antes de contratar qualquer linha de crédito, existe um passo que vem antes de todos os outros: o planejamento. Mudar o relacionamento com o crédito começa muito antes da assinatura do contrato. Começa no entendimento da sua realidade financeira. É preciso saber quanto você ganha, quanto gasta, o que pode ajustar e qual é o objetivo real do seu crédito. Sem esse diagnóstico, o crédito perde o propósito. Por isso, é importante montar um plano claro. Pense qual é o valor necessário, como esse dinheiro será utilizado, qual o retorno esperado e, principalmente, qual o impacto no seu orçamento mensal. Ter essas respostas evita decisões por impulso e permite que o crédito seja utilizado com consciência. Ele deixa de ser uma resposta para agora e passa a ser uma ferramenta de construção de futuro. E quando você faz isso com o apoio de uma empresa que entende do assunto, como a Cashme, esse processo fica ainda mais seguro. Aqui, o foco não é apenas liberar o crédito, é entender o momento de cada cliente e oferecer soluções personalizadas que façam sentido no contexto de cada pessoa. Usar o crédito de forma estratégica exige mais do que boas condições, exige parceria e confiança. O mercado financeiro é amplo, por isso é importante escolher uma instituição que tenha solidez e um atendimento consultivo, que realmente entenda os seus objetivos. Na Cashme, o nosso foco é justamente esse: oferecer crédito com responsabilidade. Aqui, cada análise é feita de forma personalizada, buscando as condições mais adequadas para cada perfil. Não existe promessa de solução mágica, existe planejamento, clareza e parceria. Porque crédito responsável é aquele que encaixa na sua realidade e não o contrário. Com um parceiro confiável, você não apenas contrata um crédito, mas constrói uma estratégia financeira sólida. Mudar seu relacionamento com o crédito é uma mudança de mentalidade. É sair do modo de emergência para um modo de planejamento. Agora, recapitulando as 3 estratégias que falamos hoje. Primeiro, use o crédito para gerar retorno. Segundo, compare o custo e o ganho potencial. Terceiro, escolha prazos sustentáveis. Isso é a base para usar o crédito de forma inteligente e estratégica. O crédito com garantia de imóvel é uma ferramenta que pode te dar esse fôlego com segurança, previsibilidade e taxas muito menores do que as opções tradicionais. Mais do que pegar dinheiro emprestado, é sobre usar o crédito como um meio de construir o seu patrimônio com mais tranquilidade, mais estabilidade e mais liberdade financeira. Se você quer dar o próximo passo com segurança, acesse o site da Cashme e faça uma simulação. É rápido, gratuito, sem compromisso e te ajuda a entender qual o cenário ideal para o seu perfil. O crédito não precisa ser um peso. Com planejamento e parceiro certo, ele pode ser um impulso para a sua virada financeira. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!